Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e também pela TV aberta, via parabólica, canal BR8, parabólica, sintonia 573. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela audiência que o Resenha Plural vem obtendo, né, no YouTube, e sempre pedindo que nos ajudem. Deixem aí o seu like, compartilhem o nosso conteúdo, ative o sininho, importante, né? O crescimento do canal é muito importante, até porque vocês sabem, vocês que acompanham sabem, os nossos conteúdos são sempre muito bons, são sempre de muita qualidade. E hoje eu tenho uma convidada especial, uma mulher, e nós vamos falar sobre o papel da mulher no mundo contemporâneo, na sociedade pós-moderna. E ela tem toda a qualificação do mundo para falar sobre esse tema. Eu estou recebendo em nosso estúdio a doutora Perla Miller, advogada, mestre em Direito, professora universitária, ambientalista, ligada aos direitos humanos, ligada à questão da diversidade de gênero, diversidade sexual, né? Fez parte de comissões da OAB que cuidam desse tema. E nós vamos falar exatamente disso, do papel da mulher na sociedade de hoje, não é? Ou dos papéis, porque ela sempre desempenha mais do que um, não é? Perla, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra te receber aqui no Resenha Plural, né? Eu, já nas suas primeiras palavras, eu quero na sequência pedir que você fale um pouquinho da sua trajetória, não é? Dessa trajetória bonita que você tem, uma advogada, foi coordenadora de curso de Direito, professora universitária, esteve em órgão ambiental, órgão oficial ambiental, e agora, mais recentemente, eleita vereadora do município de Ribeirão Preto. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite, Dr. Carlos César. Para mim é uma honra muito grande de agora em diante, perde Carlos César, hein? Combinado. É uma honra muito grande dividir esse espaço com você, falando de um tema tão importante, não só para nós mulheres, mas para toda a sociedade. E também agradecer à audiência, né, ao Resenha. É muito importante mesmo que projetos como esse sejam levados para o maior número de pessoas, porque é um conteúdo de qualidade e que ajuda as pessoas a pensar a sua própria situação no mundo, né? Isso que Exato. É mais importante. Então, esse é o objetivo. Isso, e a gente precisa de mais conteúdos como esse para que as pessoas possam refletir um pouco sobre a nossa vida, principalmente a nossa vida em sociedade. Então, muito feliz mesmo em participar. Eu vou começar te perguntando aí, esse sotaque é mineiro, não é? Olha... Conta um pouquinho da sua história, como é que você veio para Ribeirão Preto, por onde você passou, não é? A sua incursão no direito. Eu acredito que a minha vida represente bastante o espelho do que é a vida de tantos brasileiros e brasileiras, porque eu fui mudando de cidade, né? Sempre em busca de cidades que ofertassem mais oportunidades. Isso aconteceu com meus pais, né? E foi assim que eu vim parar em Ribeirão Preto. Eu nasci em Brasília e aos 5 anos de idade, quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais se mudaram para Uberaba. Então eu me alfabetizei. Eu não acertei, enchi uma bati na trave. Eu me alfabetizei e me entendi mesmo como pessoa em Uberaba. Eu fiquei em Uberaba dos 5 até 17, 18 anos, quando eu passei na universidade e fui para Franca cursar Direito na Unesp. E de Franca... Aliás, uma das melhores faculdades de Direito do país, viu? Sim, tenho muito orgulho de ser unespiana, tenho muito orgulho de ser fruto, né, da universidade pública, da universidade de qualidade, né? E de Uberaba eu fui para Franca, me formei em Franca e de Franca eu vim para Ribeirão Preto. Eu tô há mais tempo em Ribeirão Preto
do que em qualquer outra cidade. Aliás, mais da metade da minha vida eu tenho passado aqui em Ribeirão Preto, né? Desde 1999 eu estou aqui. E como surgiu a questão da docência, da coordenação da Faculdade de Direito, por onde você passou? Hoje eu faço uma retrospectiva e parece que a docência já era algo que me tomava por essência. É difícil falar isso, mas a educação, ela me trouxe muitas oportunidades. Isso eu chamo de vocação, né? Provavelmente. Eu acredito que eu seja vocacionada, não só para a advocacia, como também para a docência. A educação foi que me oportunizou mudanças e transformações, não só na minha vida, mas na vida da minha família. E depois de formada, eu me preparei, fiz mestrado, especialização, porque para além da advocacia, que foi sempre a profissão que eu me vi, que eu sempre sonhei, mas eu sonhava em ser professora. E assim que eu me formei, eu comecei a advogar, comecei a fazer uma especialização. Eu fiz uma especialização na Universidade Federal de Uberlândia, depois eu fiz mestrado na Unesp, e aí depois, com o mestrado concluído, eu comecei a dar aula. Mas eu falo que é algo que eu faço uma retrospectiva e já me via, né, desde a infância na docência. Eu me recordo que já na sexta série eu dava aulas de reforço para alunos da quinta série no colégio onde eu era bolsista. Era uma forma de ajudar também com um pouquinho de renda para casa. E nas minhas brincadeiras de criança eu dava aula. Minha avó tinha um canteiro de couves. E eu me lembro de dar aula para as couves da minha avó. Então o que eu aprendia na escola, eu chegava em casa e exercitava. Ensinava as couves. Eram couves muito sábias, né? E aí em 2012 eu começo a dar aula na universidade. Comecei dando aulas nas disciplinas que a gente chama de eixo formativo, né? As propedêuticas. Dei aula de filosofia geral, filosofia jurídica e o arroz com feijão do jurista, que é o processo civil. De todo jurista, né? Quem está na área de direito penal tem que saber um pouco de processo civil. Quem está no direito do trabalho tem que saber um pouco de processo civil. Gosto de fazer essa brincadeira com meus colegas professores também. E fiquei quase 10 anos na docência. E é um lugar que eu ainda quero retornar. A universidade, ela te proporciona uma experiência que eu costumo dizer que é demasiado humana. São as trocas. São pessoas das mais diversas origens, dos mais diversos territórios, trocando, né, experiências, saberes, vivências. Então é um espaço formidável, não só de troca de conhecimento e saberes, mas também de formação do próprio sujeito, né, do próprio ser humano. E é uma profissão fantástica, né? Eu me orgulho também de ter passado pela docência em curso superior. Apesar de alguns hiatos, eu sempre voltava. Esse seu projeto de voltar é porque a gente está no sangue, né? Esse amor pela educação, essa vocação por ensinar, por trocar ideia, trocar experiências, né? É maravilhoso. Isso é sensacional. E aí, de repente, você aparece na política. Sim. Né? Nessa atual gestão, você é suplente de vereador, não é isso? Sim. Mas já chegou a assumir a cadeira. Sim. Não é isso? Exatamente. E a política vem em função do direito, em função de alguma coisa anterior ao direito? Nossa, Carlos César, tenho certeza que nós estamos em perene descoberta e construção. Sem dúvida nenhuma, a docência, eu costumo dizer que ela me empurrou para a política institucional. E o direito é o que me preenche nessa seara. Cada político, cada figura pública, né, tem um perfil, tem algo que lhe inspira para aquele espaço. O meu, sem dúvida nenhuma, é o direito. Mas a docência me empurra porque foi desse contexto de ver tantos alunos, tantas alunas buscando uma vida melhor
e você se depara com, muitas vezes, e aí você se depara com isso no seu dia a dia, né, como promotor de justiça, que é a negativa de acesso a direitos. Sim. E o espaço da política... Negativo de acesso a direitos, o preconceito. Muito. Então, e o espaço de da política te propicia não só a defesa, mas a promoção de direitos. Acho que tem tudo a ver com a nossa atividade dentro do direito. Essa busca por esse ideal que nós chamamos de justiça, né? A gente sente o que é justo quando a gente se depara com o injusto. A injustiça faz a gente buscar uma outra coisa, esse incômodo, né? Por uma vida tomada pela desigualdade, pela escassez, pela privação. E eu via muito isso nos meus alunos. Mulheres e homens que buscavam a universidade, buscavam um curso, buscavam um diploma como um instrumento para a mudança da sua vida e da sua família. E nessa trajetória, um dia eu falei assim, eu quero construir, nós somos seres políticos, mas eu quero construir politicamente a minha pessoa, mas mais do que isso, retornar algo para a minha cidade. Ribeirão me deu muito quando eu cheguei aqui, né? Eu mudei totalmente a minha perspectiva de vida aqui em Ribeirão Preto, tanto do ponto de vista material, mas principalmente da minha percepção sobre o mundo. E eu quero retornar um pouco disso para a cidade, levando não só o meu conhecimento jurídico, a minha experiência na docência, na advocacia, mas as minhas experiências pessoais e familiares também. É um combo que você carrega. Um conjunto, né? Mas o que me leva para a política, de fato, é o que me levou para o direito, foi o que me levou para a sala de aula. Você falou do direito aí, o que você falou do direito me lembra muito uma definição de direito. Não sei se vai me lembrar dela aqui agora, hein? Eu estou ficando velho, a memória já não está lá essas coisas. Do Roberto Lira Filho. Ele dizia o seguinte: direito é processo dentro do processo histórico. Não é uma coisa pronta e acabada. É aquele vir-a-ser que se enriquece nos movimentos de libertação, de classes, de grupos ascendentes, né? E que se definha no momento de exploração, de opressão, etc, etc. Ele tem um livrinho, né? O que é o direito? O que é o direito. É Roberto Lira Filho. Isso, é um livrinho fantástico. Pequeno, mas é um livro que te permite também ter uma outra visão sobre o direito. E o que nos deixa, nos realiza, é quando você vê a contemplação de grupos ascendentes, né? de pessoas que não têm acesso e passam a ter acesso a determinados direitos, né? Isso é muito legal e acho que esse vai ser um papel importante seu no Legislativo de Ribeirão Preto. E é engraçado porque eu escolho o direito e a advocacia, depois eu escolho a docência e agora a política, inspirada pela mesma busca, que é a de transformação. O direito é um instrumento de transformação, né? Aliás, eu não sei mais se foi a docência e o direito e a política que me escolheu ou eu fui escolhida, né? Existem algumas ferramentas que eu reputo que são de absoluta transformação. A primeira é a educação, né? Educação, ferramenta de educação. Direito, obviamente, que é uma categoria profissional, mas cujo escopo, cujo objetivo também é a transformação, não é? Também é esse vir-a-ser, não é? Contemplação né? E depois arte, cultura, que também são ferramentas, instrumentos de transformação, de sensibilização do ser humano que contribuem para todo esse processo que nós estamos conversando aqui, né? Eu gosto muito de pensar o direito para além dessa categoria profissional onde você estamos inseridos. Eu gosto de falar do direito para as pessoas enquanto aquelas condições para que cada pessoa possa se realizar enquanto pessoa. E aí, o direito e essa ideia de direito tem que ser apropriado por todas as pessoas, independentemente, né, de fazer um curso de direito. Nós precisamos nos apropriar da ideia de que somos titulares de direitos. Da ideia de fazer valer o princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Então,
por isso que eu gosto muito de militar na defesa e promoção de direitos humanos. E a melhor forma de você militar é, primeiro, o seu compromisso em contar para as pessoas o que são direitos humanos e que elas são titulares desses direitos, né? E quando você passa a tratar o direito sob essa perspectiva, não tem como você não ver a educação como um espaço de fortalecimento da cidadania para o exercício de direitos humanos. Porque a educação, ela liberta, ela gera pessoas absolutamente autônomos do ponto de vista da autocompreensão. Pensantes. Eu agora entendo qual é a minha situação nesse mundo, nessa sociedade, e eu entendo que tenho privilégios ou que não tenho acesso a direitos que eu deveria ter. O direito, qualquer um dos seus espaços, também vai trabalhar com essa mesma busca, né? Sem dúvida. E a política, principalmente. Porque a política, principalmente o Estado, ele não tem uma outra razão de ser senão propiciar condições para que as pessoas possam construir e executar, concretizar o seu projeto de felicidade, né? O que você sonha para a sua vida? Eu sonho estudar, eu sonho ir para a universidade. Então, a escola tem que estar de portas abertas. A universidade tem que estar de portas abertas. Não, eu quero ir ao cinema, eu quero ir ao teatro. O teatro tem que estar de portas abertas, independente da sua origem, classe social, né, gênero. É isso que eu acho que a gente busca incessantemente. Um mundo que seja um mundo que ofereça para as pessoas oportunidades para que elas sejam felizes, né? Sem dúvida. Que é isso, a nossa busca. Dignidade, né? Com o mínimo de igualdade, né? O Fábio Comparato fala muito assim num livro dele sobre ética, direito e religião. Ele fala que não conhece não conhece sociedade nenhuma cujo projeto seja a infelicidade. Não existe, né? Então, o projeto só pode ser o contrário. Só pode ser o contrário. A felicidade, sem né? dúvida. E o papel da política é fazer bem para as pessoas, é tornar a sociedade mais justa, mais igualitária. Exatamente. Né? E o papel das mulheres? Nossa! Bom, eu teoricamente não, na prática, eu vejo que as mulheres ganharam muito espaço desde a segunda metade do século XX. Nós vamos considerar, por exemplo, que o Código Civil de 1916 tratava a mulher casada como relativamente capaz. Não é? A mulher passou a ocupar espaço, a ganhar espaços, não é? A enfrentar a questão do machismo, da misoginia. Então ganhou um espaço muito grande. Mas, aos meus olhos, na minha visão, ainda não se atingiu um ponto ideal. Então eu trouxe alguns números aqui para a gente comentar, né? Quero te ouvir a respeito. Por exemplo, na Câmara Federal, nós temos 423 homens e 90 mulheres. Ou seja, 80% de homens. Né? Agora, nas eleições de 2024, a cada 5 pré-candidatos, nós tivemos apenas uma mulher. Né? 12% de prefeitos, de prefeitas no Brasil. Enfim, isso é por conta ainda da desvalorização da mulher. Estou falando especificamente no caso da política agora. Depois nós vamos também para o lado da iniciativa privada. Isso é por conta do desinteresse ainda da mulher por ocupar cargos na política ou do preconceito que ainda existe, do machismo que ainda existe, da misoginia que ainda existe. Queria te ouvir a respeito disso. Nós ainda vivemos numa sociedade que está estruturada sobre o patriarcado, né? A gente fala muito do patriarcalismo e do androcentrismo. A gente tem uma sociedade ainda que é pensada por e para os homens. Estava lendo ontem, não sei em que artigo eu lia e me chamava a atenção, quando o autor desse artigo ele falava assim, que o presente
ele se constrói como reflexo do passado. E a nossa história ainda é uma história produzida por homens e para homens. Ainda impera na sociedade que a gente vive a divisão de espaços. A gente ainda vive a divisão do espaço doméstico e do espaço não doméstico, do espaço que a gente chama de público. As mulheres estão inseridas no espaço público, elas estão no mercado de trabalho, elas estão na política institucional, elas estão, mas ainda elas estão como uma concessão. Esses espaços ainda são vistos como espaços para homens. Por isso é reflexo desses percentuais. Olha, a gente não tem nem linguagem direito, Carlos César, para falar sobre isso. Você falava assim, olha, as mulheres ganharam espaço. Como se esses espaços... né? Você percebe ganharam, que a nossa linguagem... ganharam não, porque... a gente fala isso. Você percebe como está enraizado, né? Olha, as mulheres ganharam espaço. Porque esse espaço é visto como espaço masculino. E quando a gente chega, parece que é como uma concessão. Aí a mulher não pode errar, a mulher tem que ser melhor do que o homem. Está se intrometendo. Exatamente. Para justificar a sua estada nesses espaços. Obviamente que nós estamos num momento em que os movimentos feministas, né, influenciando a própria construção da história, o repensar da história, a própria literatura, tentando mudar essa perspectiva para dizer que, de fato, homens e mulheres são iguais dentro da sociedade. Porque olha que interessante, as nossas diferenças naturais, biológicas, elas refletem desigualdades sociais na organização política, quando não deveria ser assim. A gente não pode usar diferenças que são naturais para justificar desigualdades. O fato de biologicamente sermos diferentes não justifica o tratamento desigual e tratando a mulher como um ser inferior, né? Como um ser subalterno, né? Inferior ao homem. Se você olha a história toda foi construída sobre a ideia de que a mulher é frágil, de que a mulher é mais sentimental do que racional, né? A gente tenta romper com essa ideia. Não, homens e mulheres são tanto racionais quanto sentimentais. E que bom, isso é do humano. Porque essa sociedade, ela é muito cruel com as mulheres, refletem dados, inclusive, de violência, que depois a gente pode falar, mas ela é cruel também com homens. Ela cerceia de figuras masculinas o direito de chorar, o direito de sofrer. Cria um grau de exigência muito grande, né? Exato. Então, a gente precisa superar, romper com essa estrutura, mas nós só conseguimos romper com essa estrutura se a gente conseguir colocar mulheres nesses espaços, que são espaços de tomada de decisão. E não é só política, é de construção da própria história. O baixo percentual de mulheres nesses espaços de tomada de decisão política refletem o nosso grau de desigualdade. A gente vive numa sociedade ainda muito desigual. A gente pode até fazer um paralelo. Temos 80% de homens na Câmara Federal, 15% a 20% nas câmaras municipais ou no legislativo estadual, né? Dentro da magistratura, quanto mais você sobe, menos mulheres ascendem. Temos muitas mulheres juízas de primeiro grau. Magistratura e Ministério Público, o acesso das mulheres hoje é muito maior. Em primeiro grau. Em primeiro grau. Agora a ascendência para o tribunal é bastante restrita. Ainda é majoritariamente composto por homens, os espaços, né? Porque a gente está aqui. Pega o Supremo Tribunal Federal, né? Hoje tem apenas uma mulher. Né? Pensa, o próprio STJ. O STJ também tem um número reduzido. E assim vai se replicando. Né? E isso retrata o grau de desigualdade de gênero na sociedade. Porque
a sociedade ainda é pensada e a história construída majoritariamente sobre a perspectiva do homem, do masculino, né? E o que você acha que avançou? Eu disse lá atrás, né? A mulher ganhou espaço. Melhor seria a mulher conquistou, né? Espaços importantes, né? Onde você acha que avançou? Porque eu falei da metade do século XX, né? De fato, o Código de 1916 tratava a mulher casada como... Começamos a votar em 1932. Em 1932, exatamente. Então, quais os avanços que você considera importantes e que são hoje, que tem hoje uma perspectiva muito grande de levar a essa igualdade a que você se refere? O primeiro passo para mim desse avanço foi quando mulheres conseguem acessar os espaços em que o pensamento também é construído. Masculino. Onde o pensamento é construído, por exemplo, nas universidades, nas escolas. As mulheres, quando elas ingressam na universidade, elas começam a criar também o pensamento do ponto de vista da própria ciência e literatura sobre uma outra perspectiva. E a gente começa a produzir conhecimento a respeito dos próprios papéis sociais atribuídos às mulheres. E o movimento feminista, né, é importante principalmente por isso. Ele é importante por muitas coisas e por tudo, mas principalmente por nos colocar nesse lugar. E a partir de então, a gente começa a pensar o mundo sobre outras perspectivas. E é por isso que hoje a gente está na política institucionalizada, a gente está no mercado de trabalho, a gente está na universidade, a gente está no espaço doméstico, né? E a maior naquele contexto da definição do Roberto Lira Filho, né? Hoje o país vem enfrentando aí um movimento muito grande de direita e de extrema direita, de pensamento político de direita e de extrema direita. Isso não é prejudicial a essa continuidade do avanço das mulheres, da conquista de espaço pelas mulheres? É reação. É reação para que as coisas permaneçam no lugar em que histórica e hegemonicamente foi destinado. Então, onde é o lugar da mulher? É mais do que conservadorismo, então, muito é reação. É reativo, conservadorismo, é uma sociedade conservadora, reacionária, né? Ela é reativa também, porque eu quero que os papéis se mantenham, e não é só o papel da mulher, é o papel de outros recortes também. Isso é a tentativa de manter a divisão sexual do trabalho no mesmo estado de coisas. Olha que coisa interessante, na pandemia, a gente sabe que o número de pessoas desempregadas aumentou vertiginosamente. Mas quem foi primeiro demitido, mandado embora? Mulheres. Mulheres. Porque no período industrial as mulheres vão para o mercado de trabalho, vão para as indústrias, porque faltava mão de obra. Mas o mercado de trabalho ele não é pensado para mulheres. Foi só desacelerar. Mulheres, e as mulheres então foram para a rua. A demissão vem primeiro de mulheres, né? O mesmo recorte a gente pode fazer para as pessoas negras. Por quê? Porque existe no imaginário social, fruto de uma construção histórica, né? Uma construção cultural, que o espaço da mulher é o doméstico, que mulher nasce sabendo cuidar. Mentira, né? A gente não nasce sabendo cuidar. A gente é socializado para os cuidados. A gente tem hoje uma reação para a mudança desse binarismo. Porque quem é responsável pelo trabalho reprodutivo da vida? A mulher. Quem é responsável pelo trabalho produtivo? O homem. Então, o homem é o que provê a casa, é o que cria, é o que trabalha, é o que constrói, né? E a mulher? A mulher é a que limpa, ela é a que cuida, ela cuida inclusive da mão de obra de trabalho. O homem chega, ele precisa se alimentar para trabalhar no outro dia. Você já imaginou
Se as mulheres não cuidassem da limpeza e não fizessem o cuidado dos filhos, como que o mundo estaria? Mas eu vejo uma geração nova aí, vejo até por filhos e enteados, que hoje essa divisão de tarefa é muito comum, né? Essa divisão entre os jovens casais é muito comum. E eu posso confessar para você, eu nunca troquei uma fralda. E essa criança. divisão, ela é justa. Por quê? Porque todo mundo se alimenta no espaço doméstico, todo mundo suja o espaço doméstico, todo mundo usa o espaço doméstico. E digo mais, é uma divisão que se projeta também para o lado financeiro. Claro. Não é? Hoje as mulheres colaboram com o sustento da casa, inclusive um grande percentual dos lares hoje são chefiados por mulheres. Existem também estatísticas mostrando isso. Hoje as mulheres também chefiam as suas casas. Então, há uma mudança. A juventude, acredito que ela esteja mais aberta para essa mudança de paradigmas, e ele é necessário. A juventude vai romper. Por isso que a educação ela é tão importante. E nós precisamos educar para direitos humanos. A gente precisa, e educar para direitos humanos é educar para a igualdade racial, de gênero, para uma sociedade não capacitista, né? Então a gente precisa começar e uma sociedade assim, ela é melhor para todo mundo, né? Ela é melhor para todo mundo. É uma sociedade menos violenta. Tem algumas estudiosas que demonstram que a violência contra a mulher, física, moral, material, ela também é uma forma de contê-la naquele espaço, naquele papel, que é o espaço doméstico. Então, olha para você ver quantas tentativas de conter as coisas no estado que ela está. E vejam, esse espaço ainda reduzido que a mulher ocupa na política também se reflete em cargos importantes nas empresas. E não é só no Brasil, não, é no mundo. Levantamento recente diz lá que 6% dos CEOs, CEO traduzido aqui para o nosso português em diretor executivo, apenas 6% no mundo desses cargos é ocupado por mulheres. Então nós não estamos falando só de Brasil, estamos falando do mundo, né? No Brasil está mais ou menos na média, 5%. 5% no Brasil, de cargos de diretor executivo no Brasil ocupados por mulheres. Mas 38% de cargos de liderança, não necessariamente diretores executivos, já ocupados por mulheres, não é? E com muitos elogios, no sentido de que são pessoas mais aculturadas, mais organizadas, com mais empatia, com melhor relacionamento. Então, o que se fala, o que se diz hoje das mulheres que ocupam cargos de direção é algo muito bom. E isso, acredito eu, que deva estar mudando também a mentalidade das grandes companhias, das grandes empresas, não é? Como é que você vê isso? Primeiro, a gente tem mais mulheres do que homens na sociedade, do ponto de vista percentual. A sociedade brasileira, mais de 50% dela é formada por mulheres. Então, quando você pega percentuais como esse, só 6% dos CEOs são mulheres, você mostra como a sociedade, de fato, ela é desigual. Como o acesso às mulheres a esses espaços de tomada de decisão, eles são fechados, né? A mulher não consegue acessar com facilidade. 38% de mulheres ainda em cargos de chefia também não é um reflexo do que é a composição populacional brasileira. Então, esses dados, eles mostram que a gente vive numa sociedade absolutamente desigual. E quando se fala assim, as mulheres são mais cultas, são mais empáticas, então elogiando, mais sensíveis, elogiando essas mulheres estar nesses espaços, você vê que a gente tenta justificar a todo momento por que a mulher tem que estar lá, por que a mulher está lá, né? São pessoas, nós temos homens muito empáticos, nós temos homens sensíveis. Isso vai no preconceito
contra o homem também, né? Que tem que ser o durão, tem que ser o machão, tem que, né? Porque são os papéis, São os né, papéis. que atribuiu. Você tem, Papéis. se você é homem, você tem que performar masculinidade. E a masculinidade é o quê? É você não ter vergonha do teu corpo, é você não chorar, é você não sentir a dor do outro, né? O que é ser... A mulher tem que performatizar feminilidade. O que é ser feminino? Falar baixo, não se intrometer nos assuntos do homem, ser sensível, chorar muito, ser frágil. Não, isso é muito cruel com as pessoas. Esses espaços têm que ser ocupados por pessoas. E que bom que seja um espaço diverso e plural. Quando a gente olha para esses percentuais mais a fundo, você vai ver que o quantitativo de mulheres negras é menor ainda. Menor ainda. Menor ainda. Menor ainda. A gente Tanto ainda... na política como... Eu acho que menor ainda na iniciativa privada do que na política. Acho que o último estudo que saiu mostrava que havia uma diferença salarial entre homens e mulheres para a mesma função e com a mesma qualificação. Mulheres brancas, se eu não me recordo, o percentual era inferior a 30% dos ganhos de um homem. E se a gente traz para uma mulher negra, chega a 40%. Então, as pessoas... Precisou de uma lei para corrigir isso? Já tinha, né? A gente tem a Constituição Federal que fala da igualdade entre homens e mulheres. A própria CLT da década de 40 fala que não pode ter diferença salarial, né? Mas agora, em 2024, século XXI, a gente precisa de uma lei para falar, olha, não pode remunerar diferente homens e mulheres para o exercício da mesma atividade, cobrando, né, que as empresas entreguem um relatório, uma declaração, para que possa ser fiscalizado se de fato a equidade salarial está sendo garantida. Isso é absurdo se pensar, mas a gente está no século XXI. E o mais absurdo ainda é saber que tem pessoas que votaram contra essa lei. Olha, é uma coisa, assim, absurda. Então, a gente ainda vive numa sociedade absolutamente desigual. Eu diria a você o seguinte, Perla, que se nós vivêssemos em uma sociedade ética, nós teríamos um número muito pequeno de leis. Não é? E quando a sociedade se pauta pela ética, que é aquilo que não é necessariamente obrigatório, né, mas que é bom, que é justo, que prestigia os interesses da coletividade sobre os individuais. Então, isso mostra que nós não temos uma sociedade ética, né? Nós temos uma sociedade competitiva, egoísta, né? Uma sociedade que a maioria está olhando para o próprio umbigo. Essa é a grande verdade, na minha opinião. O direito ocupa o espaço em que não foi preenchido pela ética, né? Onde falta a ética... E quanto maior ele ocupa esse espaço, mostra que menos ético é o ambiente. Concorda comigo ou não? Por muitos anos eu dei aula de introdução ao estudo do direito na universidade. E a gente falava muito do que é ética, do que é moral, do que é o direito. E a gente fazia exatamente esse contraponto, né? De uma sociedade em que falta ética, excede o direito. Excede o direito. E eu dizia isso pensando na perspectiva de ser necessário ter uma legislação, um estatuto para dizer assim, olha, mulheres gestantes, pessoas idosas ou pessoas com deficiência... Precisam ter espaço reservado. Tem preferência para o atendimento. Pois é. Precisa de uma lei. Então, a gente esse espaço no ônibus é reservado para a pessoa idosa. Pô, chegar idoso é uma obrigação, né? Ceder o assento, uma mulher grávida. Uma falência do processo civilizatório. Mas não acontece, tem que ter, né? Tem que ter lá uma plaquinha, não pise na grama. Exatamente. Não deve pisar na grama, né? Então a gente padece de senso ético, né? De se colocar no lugar do outro, de pensar sobre outra perspectiva, de pensar quais são os valores que devem nos guiar. E hoje, sem dúvida nenhuma, se você ficar em dúvida se aquele comportamento implica numa violação
a dignidade do outro, né, a dignidade humana, então ele está errado. É o parâmetro que você tem que ter. Exatamente. É esse, a garantia da dignidade humana. E a dignidade do próprio planeta, porque a gente vive também num momento de uma crise, né, climática, de uma crise planetária. A gente tem reiteradas crises ambientais e uma emergência climática. E a gente está precisando crise dizer... essa que já tem gerado consequências muito desastrosas para a humanidade. Para falar o básico, que sem o planeta a gente não tem onde viver. Então a gente faz esse jogo com a própria sobrevivência da própria humanidade. Falta ética. Nesse sentido de ser o instrumento de aferição do próprio comportamento, né? E como que eu estou agindo, é correto? O espaço aqui, a fazenda que eu vou desmatar é mais importante do que a preservação para contribuir para o ambiente, para o meio ambiente. Fruto do individualismo, do egoísmo. Porque quem da tem falta de condições, empatia. quem tem condições materiais, né? Quem tem condição financeira e está sofrendo com o calor extremo, liga o ar-condicionado. A periferia já não tem condições de fazer isso. Se está faltando água no meu bairro, eu compro um caminhão-pipa. Né? A comunidade já não tem condições de fazer isso. Então, a gente realmente vive numa sociedade que não se debruça em cima das necessidades sobre o coletivo, do outro. Né? De e forma sobre o coletivo. Exatamente. Isso em todos os sentidos, né, Carlos César? Em todos os sentidos. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas... Esse é um grande desafio, inclusive dos profissionais de direito, que têm essa obrigação de ficar suprindo esses espaços onde a ética escapou, onde a ética foi embora. Pela obrigação. Pela obrigação. Pela imposição. Pela imposição. E às vezes você se depara com diplomas legais que chancelam a falta de ética. Isso também é muito comum. Muito. É porque então, o direito é um instrumento. Os jabutis também que eles colocam nas leis lá para privilegiar A, B, C, né? Em prejuízo muitas vezes de um número grande de pessoas. Até porque o direito é uma criação humana. Então, o egoísmo, o individualismo, o desrespeito ele serve pela exatamente para controlar esse vezes, expansionismo, né? Mas o direito é criação humana. Então, eu falo, a gente usa o direito como um instrumento de justiça, mas o direito também é um instrumento de perpetuação de injustiças. Sim. Porque ele é uma criação humana. Né? É uma criação nossa. Pera, que conversa gostosa, hein? Pesada. Não, pesada não. Instrutiva, educativa. Tenho certeza que o nosso público aqui vai adorar essa nossa conversa. Mas tem uma outra perspectiva. Porque se a gente está falando sobre essas coisas, é porque nós estamos enxergando essas coisas. E levando os nossos telespectadores a refletir. Né? Isso é bom. Por isso é que eu me entusiasmo muito com as nossas edições aqui do Resenha Plural, que em todas elas a gente tem aquele papel de levar reflexão, né? De levar boas informações, conhecimentos importantes. Né? Isso para mim é uma coisa maravilhosa. E a nossa edição de hoje aqui, olha, que coisa boa. Pena que o nosso tempo aqui tá batendo já está batendo. O Rafael deve estar ansioso lá já para botar o The End aí. Com certeza. Mas eu quero que você, olhando para aquela câmera ali, você dê um recado para as mulheres, né? Exatamente no sentido de incentivá-las a ocupar esses espaços, né? Dos quais nós falamos aqui e nos quais as mulheres ainda são uma minoria bastante significativa. Bom, em primeiro lugar, eu sou uma apaixonada por pensar a nossa situação no mundo e eu acho que todas as pessoas deveriam fazer esse mesmo exercício, né? Tirar ali um tempinho para se pensar na sociedade, no mundo em que a gente vive. E para a mulherada, meu recado é esse, que nós, mulheres, devemos compartilhar os espaços, sejam os espaços públicos ou privados, doméstico ou não doméstico. Não porque a gente tem competência para estar lá, então nós precisamos ganhar esses espaços. Mas se nós vivemos numa sociedade organizada para o bem comum, para a coletividade, necessariamente nós devemos estar nesses espaços até para o bem de toda a sociedade.
Então, eu convido todas as mulheres a lutar pela igualdade de gênero, tomar os espaços que nos são por direito, participar das tomadas de decisão, seja em casa, seja nas ruas, seja no trabalho, né? Almejar estar nos espaços onde são tomadas decisões que impactam a vida de toda a sociedade. É muito bom que as mulheres comecem a despertar o seu interesse pela política institucionalizada, né? É um convite também para que mais mulheres ombreiem conosco esse fronte, né? Não na tentativa do embate. O feminismo, ele não quer excluir os homens. Nós só queremos compartilhar espaço que lhes cabe. É no sentido de compartilhar. Né? Para isso que existe a comunidade. Né? Perla, muito obrigado por essa conversa rica, essa conversa extremamente produtiva, e que eu tenho certeza que o nosso público vai gostar muito dessa edição do Resenha Plural. Por isso que eu peço a todos vocês, compartilhem esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com os seus parentes, né? E não esqueçam de deixar aí o seu like, sempre acompanhando o Resenha Plural com esses conteúdos de qualidade que nós apresentamos para todos vocês. Em contrapartida, é só deixar o like, compartilhar o conteúdo. O que nós queremos é que conteúdos ricos, como esse que nós produzimos hoje aqui, conteúdos dessa natureza, atinjam o número maior possível de pessoas. Não é? Isso significa educação, conhecimento, não é? Não tem fake news, não tem bobagem, é só conhecimento, educação e levar a reflexão, levar a pensar. É o que o povo precisa fazer mais, participar menos de rebanho e pensar mais, ok? Deixe seu like aí, compartilhe e até a próxima edição. Muito obrigado.